Bom dia, bom dia. Devíamos ter posto música, hoje é dia da África. Bom dia, tudo bem? Aqui é bom dia, boa tarde para vocês, né? Boa noite, não, boa tarde ainda, boa tarde para todos. A Graça, a Maura, bom dia também. Gonçalo, bom dia. Nélio, bom dia. Professor Lourenço, bom dia. Deixa eu só desligar uns negocinhos aqui para não ficar fazendo barulho. Bom dia, boa tarde, professor. Boa tarde, Graça. Você está em Maputo? Está em Sim. Moçambique? Estou sim, senhor. Esqueceste? Ah, que bacana. Você está em Maputo mesmo? Sim, sim. Ah, muito bem. Maura, você está em Maputo também? Acho que ela não está, está ouvindo? Está quase ouvindo. Nélio, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Mas aqui é boa Bom tarde. dia. Boa tarde, é verdade. Aí são 2 horas, eu tô muito adiantado. Nós estamos atrasados aqui, né? No Brasil, nós Aqui é boa demoramos para tarde. Vocês chegar no estão horário. atrasados, né? Exatamente. Estamos atrasados na hora, isso que é bom. Boa tarde. Boa tarde, você é o CBS. Sim, aqui é o Helder. Helder, muito boa Prazer. tarde. Você está em Maputo também? Sim, Maputo, yeah. Professor Muito Lourenço bem. está com o micro desligado? Acho que está. Ah, eu? Não, professor Lourenço. Professor Lourenço. Professor Lourenço, é verdade. Deixa eu até colocar aqui, eu tenho um outro microfone aqui que eu uso para ficar muito bem. E gostamos do seu background. Gostar? Isso aqui é chique. Aqui nós conseguimos criar inovações. Vamos falar com o pessoal, vai ser divertido, viu? Que bom. Agora, estamos a pedir iniciar dentro de 8 minutos. Ótimo. 14h05 neste caso aqui, aí será 9h05, né? Sim, sim. Ok, obrigado. O Helder é quem está a fazer a gestão de Zoom. Ah, muito bem. Vocês vão gravar a palestra? Sim, vamos gravar. Vamos gravar. Muito bem, Vamos já gravar. fica disponível, pessoal. Hoje funciona melhor assim, né? Sim. Obrigado. Sim, eu vou lhe mandar depois, se você tiver um e-mail ou alguma coisa, eu posso até incluir no chat aqui, mas vou mandar os slides da palestra, né? Sim. Que ficam disponíveis, podem passar para todo o pessoal aí, vai ser um prazer se todo mundo receber aí, vai ser muito obrigado. bacana. Pode mandar para o professor Lourenço, ele depois encaminha para nós. Ah, muito bem, muito bem. E Tá bom. está muito frio aí em Maputo? Porque Maputo faz frio nessa época, não faz? Um pouquinho? Sim, mas ainda não está tão grave, ainda está a entrar. É o início de inverno. E depois eu vou Exato. comentar com vocês que eu estive 2 vezes aí em Moçambique, assim, Uau. tenho uma saudade, eu preciso voltar logo agora, viu? Não, vai voltar. Há de voltar para a Vou CBS. voltar, sim, se Deus quiser. E quando eu tive aí em Maputo foi uma vez em... A gente vai ficando velho, né? Foi em maio... E agora já não me lembro, mas acho que foi em junho de 2001. Ok. Foi junho ou julho de 2001. E aí eu peguei passam 0 grau... 22 anos. 22 anos já. Eu peguei 0 grau em Joanesburgo, tava 0 grau lá, porque a gente do Brasil aqui, no Brasil não tem frio, né? Tem frio, mas não é frio. Tem aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, né? São Paulo é relativamente frio aqui mais para o sul, mas a gente não acha, a gente acha que a África é só calor, né? Não tem, quando a gente não... E você pega a África do Sul, aí Moçambique, faz frio também, né? Nessa época aqui faz um friozinho, né? Bastante. Lá para cima, ali onde tem o Kilimanjaro, né? O monte lá Manica. também é frio. Lá também tem umas montanhas, né? Que são frias. Kilimanjaro, Quênia, Tanzânia, sim. Isso, é frio, né? Eu não sei se Moçambique tem outros lugares que faz frio, assim, porque não tem muita montanha alta aí, né? É relativo... As zonas mais friorentas são Niassa e Manica. Manica Então, é onde temos o monte mais alto de Moçambique, que é o Binga. A zona está um pouco a altitudes altas, então faz um pouco de frio. É perto já do Zimbábue. Eu estive lá em Manica, viu? Andei bastante. E depois eu estive em 2008 aí também em Moçambique. Ok. Mas agora tá faltando voltar de novo. Já passou o tempo já. Era de 7 em 7 anos, já faz
15, 16, já tá na hora de 16. voltar, já. Tá na hora de voltar. Há de voltar para a CBS, Ah, com para certeza, com ministrar uma certeza. aula presencial. Ah, apesar das facilidades do mundo online, eu prefiro o presencial, né? Ok? Eu prefiro o presencial, é sempre melhor, viu? Sim, sim. Tá bom, obrigado. Eu que Então, agradeço, até Helder. já. Estou à disposição. Viu? A hora que vocês imaginarem aí que deve E está começar, aberta a tela também para poder partilhar. tá ótimo. Tá bom, obrigado. Muito bem. Ah, obrigado. Eu estou só fechando algumas coisinhas aqui. Professor Lourenço, o senhor está bem, professor Lourenço? Boa tarde, estou bem, Que caríssimo bom, professor que Carlos bom, Andrade. que bom, que Grande bom. honra tê-lo aqui conosco. Uhum. Foi difícil, muito difícil, mas já vamos falar, já vamos falar, mas muito obrigado. Eu que agradeço. Essas coisas difíceis tornam a gente mais fácil, né? Tornam a gente melhores. Eu acho que isso que é bom. A gente tem que fazer um esforço e eu tenho, como eu comentei com o senhor, eu tenho um carinho muito grande aí por Moçambique, né? Eu sei que o senhor não está, não sei se o senhor está em Moçambique, acho que não, né? Estou em Lisboa. Em Lisboa, mas eu tenho um carinho muito grande aí por Moçambique, pelos colegas da África aí, e a gente tem muita coisa para trabalhar junto, para falar junto, isso é muito, muito bom, né? O pessoal está chegando aí. O pessoal está no trabalho agora ou Sim, sim, a sim, maioria das pessoas sim, está no trabalho, né? sim, sim, sim. Isso. Nós temos o Samsung, o pessoal da Samsung também está conosco aqui, né? O pessoal que está assistindo de celular, né? A smartphonização. Exatamente, esse é o caminho, viu? É. A Maria, você está em Maputo também, Maria? Eu sei que às vezes não chega rápido aí a resposta, né? Bom, quando eu estive a primeira vez, eu estive em Timor-Leste também em 2001, viu, professor? Ah, E quando eu estive no Timor-Leste, a gente tinha que esperar, era uma vez por dia que a gente mandava mensagem, né? Ia lá e ó que não é tão, foi 20 anos atrás, né? Mas você ia lá num que a gente chama aí de uma lan house, né? Não sei se sim. chama lan house aí, né? Uma Nós chamamos House. lan house também, né? E aí você mandava o e-mail de lá, não tinha esse negócio de ficar fazendo conexão diária, né? Não tinha nada disso, não. Temos aqui, deixa eu ver quem mais que nós temos. Temos o Marques, Mara, aí faltou um pedacinho. Pessoal, bom dia a todos vocês que estão chegando. Boa tarde, né? Eu estou aqui no horário do Brasil, então a gente está meio atrapalhado aqui, né? Eu tenho um colega que a gente trabalha junto na Holanda, e aí é uma dificuldade, porque também tem essas coisas de mudança de horário, né? De tem horário de verão na Europa, né? Não sei se Portugal entra no horário de verão, não sei se Moçambique tem Ah, horário de verão. não, Eu acho nós que só uma única tabela das horas. Não mudamos. não, O fuso horário é único. É único. É mas único. não muda um horário de verão, adianta uma hora. Não, 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 não. Isso acontece em Portugal, que atrasa Ah, uma Em Portugal é. Eu sei porque pro deve Brasil aqui duas horas. Yeah, teve uma época que Brasil para Lisboa, Brasília, né, que é o horário de São Paulo aqui, tava 2 horas para Lisboa. yeah. Quando a gente tinha horário de verão e Portugal não tinha. E aí, depois, uma certa época, agora como hoje, são 4 horas de diferença, porque nós não temos horário de verão e vocês, eu acho que tem, né? Então, Não. não sei, não sei. Mas muito bom. Professor, a hora que o senhor achar conveniente, fique à Vamos, vontade, vamos. Falta um minuto só para eu começar só tá? das instruções do Helder para começarmos Uhum, a apresentação. tá ótimo. Deixa eu só preparar um detalhezinho aqui, deixar tudo no ponto. Eu já compartilho a tela com vocês e vou mandar uma mensagem aí.
Elton também está entrando, Manuel, Nélio, Gonçalo. Sejam todos bem-vindos. Muito bom dia. Boa tarde, né? Ainda bem que não estamos falando com China, né? China agora já é noite lá, né? Ou vice-versa. O Nélio também tem um monte de janela aberta, né, Nélio? Não se está a ouvir o som, Helder. Helder, não se está a ouvir o som. Eu acho que ele compartilhou sem o som. Avisá-lo. Tá vídeo já. Olá, Maria, bom dia. Posso chamá-la de... Há Bom pouco dia. estava a vídeo. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Não há problema. Helder, podemos começar? Sim, professor. Acho que vamos deixar a música para o fim. Sim, vamos Obrigado. começar. Vamos Tá bom, começar. obrigado. Só queria lembrar que hoje é dia de África. Sim, é por isso mesmo que estávamos a pôr a música do mestre Malangatana. Uhum. Exatamente. E era importante, dia 25 de maio, para nós, a nossa marca africana é Malangatana. Malangatana tem um nome dos aviões da TAP em Portugal. Malangatana tem um nome na escola em Cascais. Malangatana tem um nome numa rotunda no Barreiro, em Portugal. Malangatana é uma das poucas pessoas que, com ele, cada momento de estar com ele, podíamos aprender. Professora, muito boa tarde. Diga, professor. Não, Diga. ele já faleceu faz alguns anos, né? Acho que Sim, uns sim, 12, sim. 12, Já alguma sim, coisa assim. sim. Uhum. Sim. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Carlos Honorato, professor Dr. Carlos Honorato, por ter aceito, depois de uma grande, como eu dizia, uma grande luta de percebermos quem era a CBS, quem era o Lourenço e porquê, como é que eu penso Moçambique, porquê Moçambique e porquê dar este webinar. Portanto, estive sujeito teoricamente a uma inquisição das minhas pertenças, mas mesmo assim eu não desisti e até ontem, por volta das 2 da manhã, ainda estávamos na luta. Lourenço, faço ou não faço? Não, vamos fazer a webinar. Mas qual é o ambiente em Maputo? Maputo percebe o que é inteligência artificial, o Maputo percebe o que é Microsoft, e eu dizia ao professor, é por isso mesmo que eu lhe estou a levar para Maputo, para ser o professor, o sinal da mudança, para ser o professor que nos vai instruir a partir de hoje como devemos orientar a CBS com a inteligência artificial. Queremos ser os pioneiros, pelo menos em Moçambique, deste conceito. Uhum. E então íamos falando. Assumidamente, a CBS entendeu, e muito bem, trazer esta novidade, esta dupla ou tripla novidade, a pessoa do professor Dr. Carlos Honorato, que para nós é uma grande satisfação, enche-nos de alegria por ter aceito,
e por ter aceite, apesar da sua agenda totalmente preenchida. Quando eu digo agenda totalmente preenchida, estou a falar do segundo a segundo que ele fatura. É preciso ficar claro. Mas mesmo assim, ele achou por bem, a nosso pedido, ao pedido da CBS, para ser ele a oferecer-nos esta aula, para ser ele ainda a se comprometer a oferecer aulas seguintes, que julgo que ele vai anunciar, e eu já lhe estou a lançar esta isca, para se promover um curso de inteligência artificial, para se promover formação sobre inteligência artificial, para, como digo, sermos nós, em Moçambique, os pioneiros desta mudança. Assim, quero agradecer a todos os presentes, quero agradecer ao Helder que garante estas sessões e convidar o professor Carlos Honorato para exibir, dar o seu show, ensinar-nos. Estamos aqui para aprender, é a única coisa que eu sei dizer. E por isso, mais uma vez, eu quero, em meu nome, em nome da CBS, manifestar a minha gratidão por ter aceito estar aqui conosco. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, professor Lourenço. Obrigado pelas palavras, obrigado a todos que estão presentes aqui. É realmente uma satisfação, né? Apesar de todo o esforço sempre foi num caminho positivo, num caminho de nós conseguirmos fazer essa reunião, que é a primeira de muitas, né? A minha expectativa, a minha esperança, a minha vontade é que a gente faça mais, né? E acho que o professor, para fazer uma pequena introdução, né? Eu sou professor aqui de São Paulo, da FIA, né? A FIA é uma instituição de pós-graduação que a gente tem aqui no Brasil, né? Quer dizer, onde se tem cursos aí de MBA, Master Business, que tem cursos de mestrado e tudo mais. E eu sou professor, sou economista de formação, né? Na própria USP, fiz mestrado, doutorado, apesar que esses títulos são bonitos, mas se a gente não coloca isso na prática, não funciona, né? E eu, quando me formei em economia, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil num programa que se chamava Alfabetização Solidária, né? Que era um trabalho de diminuir aqui os índices de analfabetismo no Brasil. E por conta disso que eu tive uma primeira oportunidade de ir a Moçambique. Eu estive em Moçambique em 2001, que foi uma visita muito interessante. Eu sempre me lembro da Mapata, né? Mapata que se chama, professora? Até hoje eu não consegui comer uma outra mapata como aquela. Eu sempre me lembro que eu fui na casa de uma professora em Maputo, maravilhosa a comida, as capulanas, que são coisas marcantes que a gente guarda, né? E tive a oportunidade aí de viajar por Moçambique, e estive uma segunda vez aí, que foi uma visita diferente, com o pessoal que foi dos Estados Unidos, que trabalhava com projetos. Os americanos são meio exagerados, assim, no formato de viagem, mas quando eu estive com eles aí, nós tivemos uma rede de entrevistas, de conversas. Então, eu até me considero, mesmo à distância, assim, um conhecedor e um admirador de Moçambique, apesar de não ter estado aí mais vezes, apesar de eu querer estar mais vezes aí, não vai faltar oportunidade, né? Então, nessa primeira introdução, eu acho que o professor foi muito feliz. Aí eu vou compartilhar com vocês um material aqui, que depois eu vou disponibilizar para todos, aí fiquem à vontade. Tudo que eu faço, eu procuro disponibilizar para todo mundo, porque eu acho que o conhecimento tem que ser expandido. Vamos ver se vocês estão vendo. Estão vendo aqui a apresentação? Acho que sim, né? Então, o conhecimento tem que ser expandido para todos. E o nosso tema é a maximização da produtividade com a Microsoft, né? A gente vai falar um pouquinho aí da Microsoft, do Copilot, né? Mas eu gostaria de primeiro dar o contexto de onde a gente está, né? Que é muito importante, e o professor Lourenço tem uma visão extremamente... O professor Lourenço, a CBS, tem uma visão muito bacana do futuro, porque nós estamos num momento de oportunidade, né? Eu vou explicar por que nós estamos num momento de oportunidade, que é a hora de aproveitar mais uma onda tecnológica, né? E essa onda tecnológica é surpreendente em vários sentidos. A gente não tem que ter medo dessa onda tecnológica, que no sentido, né, que num resumo a gente pode dizer que é a questão da inteligência artificial,
né? Então, como eu disse, eu sou aqui, minha formação, eu sou fundador do Outpod. Outpod é uma escola de cursos online aqui no Brasil, cursos diferentes, cursos disruptivos, e a minha ideia, junto com o professor Lourenço, é levar vários desses cursos para vocês aí, de forma a disseminar o conhecimento, né? E é pelo conhecimento que a gente vai transformar o mundo como um todo, né? Então, conhecimento é a essência da vida da gente, não tem como a gente ir para frente se a gente não conhece as coisas. Aqui eu fiz um mapinha das minhas voltas em Moçambique. Então, eu estive lá em Manique, em Gaza, em Inhambane, em Nampula, né? Dei uma volta por Moçambique razoável, foi bacana, né? Conheci várias regiões, tal. Eu acredito que nesses 15 anos muita coisa mudou, né? Mas, assim como qualquer país, como nós aqui, o Brasil, temos muito a fazer em várias posições. Então, são nestes lugares do mundo em que as oportunidades surgem. As dificuldades são grandes, mas as oportunidades estão nestes lugares, né? Estão no Brasil, estão na América Latina, estão na África, estão na Ásia, que é onde há muito o que fazer, né? E se nós não fizermos, alguém vai fazer por nós. Por isso que é importante a gente, primeiro, perder o receio de fazer qualquer coisa. A gente tem que ter coragem de se colocar fortemente na execução de tudo que a gente se propõe a executar, né? Então, o primeiro chamado para vocês aqui é: onde que nós devemos prestar atenção nas coisas do mundo hoje, né? Quer dizer, hoje, se você entra na internet, se você entra aí no YouTube, se você entra no Facebook, se você entra em qualquer uma dessas plataformas de rede social, o que não falta é informação, concorda? E isso faz com que a gente também se perca um pouco, porque como tem tanta informação, tem tanta coisa por aí, né, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de entender, passei aqui, de entender como que as coisas funcionam. Então, a gente tem que prestar muito atenção em alguns pontos e não deixar de ter foco. O que é o foco? Eu tenho que olhar, prestar atenção em algumas coisas, né? Então, uma das coisas que eu tenho que prestar atenção aqui é que o mundo está mudando um pouco, né? Eu até outro dia publiquei um negócio aqui, o professor Lourenço curtiu aqui no nosso LinkedIn, que é justamente esse movimento que a gente tem hoje dessa cooperação, que a gente chama cooperação Sul-Sul, né? Quer dizer, hoje você tem um movimento muito forte, mais ou menos liderado pela China, a Índia, né? O Brasil, você tem a África do Sul envolvida nisso, que é o que a gente chamou originalmente de BRICS, né? A Rússia também está nesse movimento, apesar de eles estarem meio enrolados lá com a guerra da Ucrânia, mas o fato é que há um movimento de você tirar o foco, o centro das decisões só desse eixo Europa e Estados Unidos, mas você ter uma ascendência, um aumento da visão dos países que têm, inclusive, a maior população. Não sei se vocês acompanharam, mas recentemente a Índia ultrapassou a China como a maior população do mundo. Você tem aí quase China e Índia somado quase 3 bilhões de pessoas, né? Quer dizer, é muita gente. Assim como na África, a gente tem um contingente populacional gigantesco. E depois da pandemia do Covid, depois de tudo isso, quer dizer, cada vez mais fica mais claro que a gente precisa gerar oportunidade, gerar renda e gerar possibilidades para todas as pessoas, especialmente desse eixo Sul-Sul. Então, essa mudança vai nos levar a muita, eu diria, difusão de conhecimento, difusão de novas tecnologias e até distribuição de recursos. Quer dizer, a gente tem que estar preparado, inclusive, para receber recursos, receber oportunidades. Então, a preparação é fundamental, né? Então, a cooperação com o Sul-Sul é uma das coisas que nós temos que prestar atenção. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é na inteligência artificial. Sempre aqui no Brasil, eu digo o seguinte, né? Existem uma série de tecnologias que a gente sabe que existe, mas não tem a menor ideia como funciona, né? Não sei se vocês têm essa sensação também. O professor, por exemplo, adora falar de tecnologia, mesmo que não saiba sobre ela, né? Agora, tem um detalhe, quando a tecnologia começa a se tornar
parte da nossa vida, isso muda o jeito como a gente lida com as coisas. E acho que todo mundo aí está conectado ou por meio de um computador ou por meio de um telefone celular. Concorda comigo? A gente fala telefone celular aqui, né, professor? Na verdade, vocês chamam telemóvel ainda? Telemóvel? Não. Nós temos telefone, telemóvel e smartphone. Pronto, então o smartphone é nosso tema, né? Então, o smartphone é justamente por chamar smart, né? Smart em inglês significa esperto, inteligente, né? O smartphone não necessariamente a gente precisa saber como ele funciona. Eu não sei como funciona um equipamento, um smartphone, um telefone, eu não sei como ele funciona tecnicamente, mas ele serve para mim. Ele serve para a minha necessidade, né? Ele realiza coisas e ele facilita a minha vida em um monte de oportunidades, de questões que eu tenho que resolver. A inteligência artificial é a mesma coisa. Eu não preciso saber como isso funciona, eu tenho que usá-la. Eu tenho que colocar isso na nossa vida. E aconteceu um evento, né? Quer dizer, no comecinho deste ano aqui, você teve o lançamento aí do ChatGPT, não sei se todos já... Quem puder, coloca o joinha aí que já usou, já viu o ChatGPT. Quem não colocou, já viu lá. Quem já usou, já pode colocar um joinha aí. Quem já usou o ChatGPT, já viu as possibilidades. E aí o que é interessante, ele se tornou algo palpável, factível. Enquanto eu estava falando de inteligência artificial, de robôs, falando de inteligência artificial, de coisas assim que estão fora da nossa realidade, para nós não faz diferença. Agora, na hora que eu tenho alguma coisa que faz para mim um texto, que faz para mim uma análise, que faz para mim uma colocação, isso muda. Né? Então, a inteligência artificial, a partir do início desse ano, veja, são 3 meses, desde março praticamente, que isso se tornou mais popular. Estamos todos na mesma onda. Isso é uma coisa importante da gente guardar. Então, ela é a tecnologia, é a onda do momento, que começou, né? Quem gosta de ir na praia aí sabe que começou a onda, é hora de você pegar ela. Aqui no Brasil a gente chama de jacaré. Eu não sei como que o pessoal... Pegar um jacaré é nadar com a onda, assim. Eu não sei por que chama jacaré, mas nós temos que aproveitar essa onda, né? Então, o grande detalhe das ondas, né, é que eu posso dar grandes saltos tecnológicos, né? Eu posso pular, eu posso passar à frente de coisas sem precisar passar por outras etapas, né? Então, uma onda tecnológica é um movimento que começa, né, que tem uma tendência, pode demorar alguns anos e quem aproveita esse começo tende a ter melhores resultados, né? Então, nós tivemos diversas ondas na história da humanidade, né, em que a produção e a produtividade mudaram radicalmente. Eu vou dar um exemplo. Eu sou professor, né? Uma das atividades, eu vou confessar para vocês, mais difíceis para o professor, mais chatas para o professor, eu não sei se o professor Lourenço vai confirmar, mas fazer uma ementa de curso, né? Elaborar a estrutura de um curso é um negócio cansativo, é um negócio difícil, é um negócio detalhado, concorda comigo? Então, eu queria interromper e dizer que montar este webinar foi o que mais difícil eu encontrei na minha vida, incluindo a minha tese. É preciso que as pessoas saibam o que é montar um webinar desta natureza e para Moçambique. Sim. Obrigado. Não, essa dificuldade. Com a inteligência artificial, a gente tende a fazer isso até imediatamente. Você sabendo conversar com a inteligência artificial, quando eu falo conversar, é sabendo escrever o que ela precisa, você consegue que ela faça algumas coisas para você. Oi, Elton, acho que está aberto. Está controlado. Está aberto o seu som. Deixar o telefone numa posição. Vai estar controlado. Cadê o Helder? Se você puder, põe ali o mudo para ele não ficar... Tá aberto o som, isso? Assim? Aí. Muito bem. Então, quando você pega, por exemplo, essa execução, né, elaboração de um trabalho, de uma atividade, elaboração mesmo de alguma coisa, você realmente pode ganhar muito tempo, muito espaço,
né, muita produtividade na utilização de uma ferramenta nova, né? Então, quando a gente tem as ondas aí, as ondas tecnológicas, né, a gente começou lá atrás, em 1780, com a onda da roda d'água, né, da idade do ferro, né, do pessoal construindo teares. Isso vem evoluindo, a gente teve as ferrovias, teve a parte de eletricidade, a parte de química, a parte da petroquímica, aviação, e nós estamos chegando aqui na parte da internet, dos softwares, da parte da inteligência artificial. Quer dizer, essa quinta onda que a gente está vivendo aqui de internet é um negócio que transformou o mundo. É o que eu estava comentando com o professor Lourenço antes de começar a nossa palestra aqui. Quando eu estive em Moçambique a primeira vez, a gente conversava com o Brasil aqui, em 2001, não é tanto tempo assim, a gente conversava uma vez por dia, mandava mensagem, ia num lugar que tinha internet, mandava mensagem, telefonava de uma cabine telefônica. Hoje, se eu ligar meu celular, tem uma conexão com a internet, eu consigo conversar, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, ao vivo, de 3 lugares do mundo, nós estamos aqui, no mínimo 3 lugares do mundo, nós estamos nos conversando. Então, essas ondas tecnológicas são incrivelmente transformadoras. E assim, e não adianta o pessoal querer dizer que não vai acontecer, né? A gente tem visto várias discussões aí que devemos ou não devemos ter a inteligência artificial. A inteligência artificial tem que ser usada, né? Se você não usar, alguém vai usar e vai sair na sua frente. Então, nós estamos numa linha de partida de uma corrida. Temos que todos corrermos para frente, né? E eu diria que as duas grandes tendências que a gente tem muito fortes, especialmente aí para Moçambique, é a inteligência artificial, como eu estou dizendo, e essa smartphoneização da sociedade. Quer dizer, à medida que as pessoas têm um telefone celular, têm um smartphone em suas mãos, elas conseguem fazer muita coisa. Eu vou contar um pequeno casinho aí que aconteceu comigo. Quando eu estive em Moçambique em 2008, uma coisa que chamou muito a atenção foi que naquela época, 2008, né? Vocês já eram nascidos em 2008, provavelmente, mas em 2008, as pessoas preferiam, muitas vezes, terem um telemóvel, porque em 2008 o smartphone ainda não era uma coisa acessível, né? Nem aqui no Brasil a gente tinha smartphone, né? E o smartphone, as pessoas já usavam o telefone para mandar mensagens, né? Então, as pessoas mandavam mensagem para a família, as pessoas mandavam mensagem para comprar uma comida, as pessoas mandavam mensagem até para comprar carga de bateria. Não sei se vocês já souberam dessa história. Tinha umas pessoas que andavam com uma bateria de carro em cima de uma bicicleta e vendiam recarga do telemóvel, naquela época que não era um smartphone, né? Então, ali a gente já aprendeu uma coisa. Às vezes, a comunicação é mais importante do que a própria alimentação. As pessoas, entre gastar dinheiro para colocar um crédito no telemóvel e gastar dinheiro para comprar comida, às vezes pensavam em colocar um crédito no telemóvel, porque a comunicação com a família, com os filhos, com os amigos é mais importante. E eu acho que Moçambique tem uma outra característica muito interessante, porque apesar da língua oficial ser o português, eu sei que vocês têm diversas línguas, línguas maternas, línguas originais. Quer dizer, a comunicação é um elemento relevante para todas as pessoas. E vamos pensar o seguinte, a smartphoneização ela vai trazer um monte de ferramenta, de aplicativo, de coisas para vocês usarem nos seus telefones, né? Isso já é assim e vai ser cada vez mais. Hoje, com um telefone, com um smartphone, você consegue fazer tudo, né? Então, se a gente consegue disseminar isso, eu acho que o esforço do professor Lourenço é muito nessa linha, você vai estar, primeiro, levando produção e produtividade para todo mundo e, segundo, incluindo as pessoas. Isso que é o mais maravilhoso, né? Quer dizer, à medida que a pessoa tem acesso a um negocinho desse aqui, ela faz parte de um todo.
ela faz parte de uma sociedade, ela pode opinar, ela pode fazer, ela pode produzir e ela pode gerar renda. Eu vi que o professor Lourenço fez assim, né? Eu acho que é o grande mecanismo de inclusão. Por isso é o grande esforço que nós temos aqui de levar conhecimento, né, pelo smartphone. Quer dizer, isso pode chegar em qualquer lugar. Você pode estar sentado no interior, numa praia, na sua comunidade, e você está acessando comunicação, acessando conteúdo e sabendo fazer as coisas, né? Eu não sei se em Moçambique é assim, mas aqui no Brasil, por exemplo, quando você quebra um cano, né, um cano de água, ou quando queima uma lâmpada, ou quando estraga alguma coisa, você entra ali no YouTube e tem alguém que ensina a consertar. Não sei se acontece isso com alguma frequência aí também, né? Vocês também usam isso, professor? Sim. Então, você já se antecipa, né? Você tem informação. Não é recomendável isso que eu vou falar, mas se você entrar na internet, tem médicos que dão opinião do que você deve comer, do que você não deve comer, né? É óbvio, nada substitui o médico pessoal, né? Agora, se você não tem um médico à disposição, né? No Brasil a gente não tem, a medicina no mundo inteiro custa muito caro. Então, se você assiste um vídeo desse, isso te informa, isso pode melhorar a sua vida, né? Então, a smartphoneização, especialmente por uma sociedade como as sociedades africanas aí, né, como que são países grandes, têm distâncias grandes, que têm diferenças grandes, é uma grande saída, né? Então, esse trabalho conjunto de juntar inteligência artificial e smartphoneização pode ser o grande sucesso. E um exemplo que eu quero dar para você... Pois não, professor, pode falar. Eu disse que ia interromper, porque... Não, está ótimo, é um debate. Não olhe para nós como Moçambique. A smartphoneização, o que se está a fazer na semana passada, a empresa de telecomunicações 5G, convidou os médicos para perceberem a dimensão do uso do telefone, da smartphoneização para as diferentes tarefas. Estamos na Europa. Não, exato. Professor, eu estive num congresso de médicos outro dia aqui num estado do Brasil, chama Espírito Santo. E eu conversei, não sei se vocês conhecem, se tem aí em Moçambique essa moda aí, mas no Brasil não é moda. No Brasil tem muito, no Brasil e nos Estados Unidos tem muito aquela coisa de operação bariátrica, né? Que é a operação que a pessoa faz, cirurgia bariátrica, em que ela faz uma redução do estômago, né? O que eu fiquei sabendo é que os médicos, toda cirurgia bariátrica, ela é feita com o uso de smartphones na sala de cirurgia, né? Essa informação é passada via internet para uma central que fica na Europa, que reúne todas as cirurgias dessa característica. Isso vai para um computador central que vai fazendo um aprendizado, que é o que a inteligência artificial chama de deep learning, e volta essa informação para o médico no smartphone do médico, dando sugestões de como ele deve fazer a cirurgia, dando sugestões para o robô que faz a cirurgia. Veja, esses avanços tecnológicos chegam para todos, né? E a grande vantagem, professor, é que à medida que a gente pode ter um atraso tecnológico, né? Veja, Brasil, Moçambique, partes da África, Índia, estão mais atrasados do que, por exemplo, os Estados Unidos, na questão tecnológica. Mas essas mudanças tecnológicas nos colocam no mesmo patamar. Quer dizer, a gente pode seguir em frente. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Essa acho que é a grande mensagem que eu tenho, né? O smartphone, aqui eu fiz questão de colocar um telefone mais moderno, né? Esse meu telefone aqui é bem mais moderno, né? É um telefone celular dos anos 80, né? Isso aqui. Mas esse processo da smartphoneização com a inteligência artificial nos leva a pular uma onda, né? E o que a gente tem com isso? A nossa grande possibilidade de pular essa onda, de sair de uma situação que pode ser mais atrasada e ir mais adiante. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no Brasil, que eu trabalhei há uns anos atrás e vivi isso claramente, né? O que eu vivi? Eu trabalhava numa faculdade, né? Numa escola, como se fosse a CBS aqui no Brasil. E essa escola, ela em 2003...
ela fez questão de divulgar na sua divulgação de marketing, tudo, que ela era a primeira escola a ser conectada na internet por rede. Né? Por rede, assim, quando eu digo internet, já tinha internet no Brasil, mas a internet era o seguinte, eram todos os computadores da escola tinham conexão à internet. Né? Só que tinham conexão à internet como? Via cabo. Vocês estão vendo os fios aí? Vocês devem conhecer esses fios, né? É fiarada que tinha lá na escola. O que acontece? Gastaram uma fortuna em fios, instalaram servidores, instalaram cabos, furaram paredes, né? E o que aconteceu? Depois de 6 meses, surgiu isso aqui, ó, Wi-Fi, a tecnologia de rede sem fio. Quer dizer, todo aquele investimento que tinha sido feito não servia para mais nada, não era mais diferença nenhuma, né? E o que o professor está comentando é o seguinte, o 5G vai ser um Wi-Fi de todo mundo, né? O que acontece é que todo mundo discute que à medida que o 5G entrar em funcionamento, nós vamos poder fazer tudo online. Você, em qualquer lugar do mundo em que você tiver uma conexão 5G, você vai poder assistir uma aula, assistir um vídeo, assistir uma produção. Você vai poder produzir o seu conteúdo e jogar na internet. Cada um pode ter a sua rede de televisão, de broadcast, como a gente fala, né? Então, essa mudança, ó, você vê que eu fiz até questão de pôr a imagem aqui, o tumulto da imagem e a limpeza da imagem, né? Quer dizer, a gente consegue evoluir muito rápido, né? A gente vai sair desse Windows, vocês lembram desse Windows aqui? Eu acho que tem gente aqui que é jovem há menos tempo que eu, então não lembra disso aqui. Mas isso aqui, quando surgiu, lembra? Windows 3.1, né? Eu lembro do primeiro computador que tinha tela colorida, quando chegou onde eu trabalhava, eu falei, nossa, parece uma televisão. Hoje, todo mundo está na internet. Hoje nós estamos aqui, ó, no tema da nossa aula, no Copilot, né? O que é o Copilot? É o assistente da Microsoft para usar a inteligência artificial dentro do seu computador, né? A notícia boa para todos nós, né? Vocês vão se perguntar, pronto, o professor chegou no ponto da aula. Sim, cheguei no ponto da aula, só que a aula não chegou no ponto do professor. Vocês sabiam que o Copilot ainda não está disponível? Ele ainda não foi distribuído, ele não está disponível. Ele está fazendo, a Microsoft está fazendo alguns testes, mas a CBS, por exemplo, a nossa escola aqui, é um dos lugares em que, quando o Copilot estiver disponível, ele já vai estar disponibilizado para a gente. A gente já vai poder usar isso em criação de apresentações, em criação de planilhas de Excel, em programação. Né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas o que acontece hoje, por exemplo, os programadores, né? Eu não sei se o nosso amigo Helder é da área de tecnologia, na área de TI, né? Mas o pessoal de TI é o pessoal que trabalha para fazer isso aqui tudo acontecer, né? E programação de computador, programação, não é um negócio fácil. À medida que você tem uma ferramenta como esse Copilot, você pode criar o seu próprio programa, você pode criar a programação. Você não precisa aprender a linguagem de programação. Você precisa entender como funciona, claro, mas você precisa aplicar. Então, a grande revolução que a gente tem nesse Copilot é o quê? O copiloto, né? Copilot, o copiloto. Copilot é o nome em inglês, né? É você pegar essas ferramentas que a gente já usa, e às vezes usa mal, né? Eu diria que hoje, por exemplo, do Microsoft Windows, né? Desculpa, do Microsoft Office, né? Que está mudando de nome aí, 365, mas do Microsoft Office eu devo usar uns 10, 15% do que ele tem de recursos, né? Por exemplo, todas essas imagens que eu coloquei aqui no meu são criadas pelo Office, pelo 365 por inteligência artificial, né? Se você entrar aqui, ó, dependendo se você tem a assinatura aqui, ó, quando eu mexo em alguma coisa aqui nessa tela e venho aqui na página inicial, tá vendo aqui, ó, Designer? Quando eu clico aqui, ó, ele gera, vou colocar uma tabelinha nova aqui, ó, um novo slide, tá vendo? Um novo slide aqui da minha apresentação. Se eu clicar aqui na tabelinha do Designer, vou escrever alguma coisa aqui para não ficar chato, né? Deixa eu mudar o layout aqui, já tem a aula de PowerPoint junto, né? Então, deixa eu colocar dicas. Vocês viram que apareceu ali do lado imagens? Ó, isso aqui é inteligência artificial, ele está sugerindo para mim imagens, né? Então, essa integração vai fazer com que a rapidez,
a melhora, a funcionalidade do que você faz vai melhorar muito. Entendeu? Você vai conseguir ser muito mais rápido nessa execução. E o que a Microsoft está fazendo? Está fazendo essa integração, né? E essa integração, por exemplo, vai te levar a gerar informações novas, né, de uma forma automática. Só que qual que é o grande ponto de importância? Você precisa saber o que a inteligência artificial está falando. Então, o conhecimento ainda vai ser extremamente relevante. Quer dizer, o conhecimento é relevante, você tem que saber o que você está fazendo. Então, por exemplo, o Copilot vai ser capaz, por exemplo, de fazer isso aqui. Não sei se vocês conhecem essa análise SWOT, né? Sim. Que é a análise, aqui no Brasil, às vezes a gente chama de FIFO, forças, oportunidades, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, é FAFO, né? Essa análise você pode fazer de qualquer negócio, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma análise que eu fiz, não usando o Copilot, mas usando o computador, usando o chat GPT, por exemplo, que é uma análise, né, feita, por exemplo, de um banco brasileiro eletrônico que usa muita a smartphoneização, que é um banco chamado Nubank, né? Então, você pode entrar, por exemplo, no Copilot aqui, deixa eu estou até com o nosso amigo aqui já colocado, deixa eu só sair um pouquinho. Ótimo. Hoje é um Aí, dia ó, fiz grande. uma... Tá É um vendo? dia Aí eu grande, coloquei... um dia Olha dado. ele aqui, ó. Tá vendo? Obrigado, obrigado. Eu gosto muito dessas imagens, viu, professor? Eu gosto muito dessas pinturas, eu sou fã disso aqui. Então, tá aqui, ó, a homenagem ao nosso Malangantana, né? Acertei o nome dele? Acertei. Deixa eu só abrir aqui, eu pus tanta coisa aberta aqui que eu não estou colocando certo. Deixa eu entrar aqui no meu LinkedIn, vai ser mais fácil de mostrar, né? O professor aí tem acompanhado, vocês também estão convidados para entrar aí nesse LinkedIn, né, na rede, né? Deixa eu procurar aqui só o meu negócio, eu devia ter deixado já meio preparado, mas não deixei, então não tem problema. Espera só um minutinho, vou deixar aqui as impressões, as coisas aqui. Espera aí, professor, não vai embora, né? Aqui está, só um minutinho, deixa eu encontrar aqui um negócio, espera aí que tá na minha frente aqui. Aproveitando esse meu tempo aí, se alguém quiser falar alguma coisa, é só me perguntar, né? Então, deixa eu só entrar aqui na minha... Isso aqui é um trabalho que eu tenho feito, o professor tem acompanhado, que é conexão de estratégia com inteligência artificial, né? Então, tem vários textos produzidos aqui com isso. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma análise que a gente fez. Ó. Tem vários textos produzidos, mas eu fiz uma análise há um tempo atrás aí de uma empresa chamada Nubank. Tá vendo aqui o Nubank? Eu peguei o Nubank, joguei na inteligência. O que é jogar na inteligência artificial? Eu fui na inteligência artificial, né? O Copilot vai ter isso e disse assim, faça para mim uma análise estratégica do Nubank. O que ele fez? Ele fez uma análise completa. Ele disse quais são as etapas de análise, ele disse qual que é o propósito do banco, ele disse qual que são os concorrentes que você tem do banco, ele disse quais são as oportunidades que você tem no banco. Eu vou até disponibilizar para vocês aí no chat, depois o professor pode, inclusive, passar para todos aí, né? Olha lá, a Graça me ajudou, é análise fofa, isso mesmo, né? Fofa no Brasil significa que é simpático, né? É legal, é bacana. Então, veja, olha o mar de possibilidades que eu tenho, né? Dentro de uma simples análise. Então, eu poderia, por exemplo, pedir ao computador, né? Ao nosso... Vocês estão vendo aqui, né? A nossa apresentação, está aparecendo para vocês, é uma bolinha roxa, tá, né? Está aparecendo isso. Então, vocês podem fazer uma análise do mercado de mineração em Moçambique, que a gente sabe que é uma coisa extremamente forte. A gente pode montar um plano de negócios por uma loja de celulares em Maputo. A gente pode criar um plano de recuperação ambiental de algum lugar que não está muito bem, um plano de disseminação da comunicação por smartphone. Quer dizer, nós podemos fazer tudo. E pensar o seguinte, isso é a ferramenta. E essa ferramenta vai estar embutida dentro do seu computador. Vai estar embutida dentro do seu Office, né? Dentro do Word, dentro do Excel, dentro do PowerPoint, que são as ferramentas que a gente usa mais, não é?
E o que eu tenho trabalhado aí, que esse é uma parte do esforço, né, professor? Que foi um esforço grande que nós fizemos, que é de entender a Microsoft Education, entender a Microsoft Educação, que é a oportunidade que a gente tem de disseminar esse conhecimento com vocês. Quer dizer, ele tem um conjunto de ferramentas, eu tive estudando isso ontem e tenho estudado esses dias, porque tudo isso é muito novo, né? Mas da gente disponibilizar conteúdos, disponibilizar o uso de ferramentas e disponibilizar, por exemplo, conceitos. Então, como a gente disse aqui, a FOFA, né, análise SWOT, a gente pode ensinar a análise SWOT a vocês e rapidamente vocês já podem fazer uma análise SWOT do que vocês quiserem. Nós estamos passando pela revolução da educação, revolução da inteligência artificial. O formato que a gente vivia até hoje não será mais, né? Da mesma forma. O YouTube diz isso. O YouTube tem lá, quando você entra no YouTube, por exemplo, foi assistir a música, assistir o vídeo, né? Você tem ali 5 segundos para pular o negócio. Se aquele vídeo não for interessante, você em 5 segundos você pode pular aquele vídeo. Então, a coisa é muito rápida, né? A velocidade da informação é muito rápida, né? Então, o grande detalhe dessa nova inovação vem com um conceito que a gente chama de destruição criativa. O que é destruição criativa? É um conceito de um economista, austríaco, que ele diz o seguinte: toda vez que eu tenho uma inovação, né, baseada na soberania do consumidor, eu desenvolvo a economia, gero produto para as massas e mudo econômica e socialmente a sociedade, né? Então, se a gente colocar a smartphoneização na ponta de lança da nossa estratégia de conhecimento, de disseminação, de educação, e destruir o passado. Então, destruição criativa é o passado deixa de existir, né? Vamos parar para pensar assim, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, uma das maiores empresas do mundo se chamava Olivetti, que era uma empresa que fabricava máquina de escrever. Eu acho que tem gente aqui que nem sabe o que é uma máquina de escrever ou só viu uma máquina de escrever no museu, né? Ou num lugar, né, de exibição. Por quê? Com a vinda do computador, a máquina de escrever perdeu o sentido. E com o smartphone e a inteligência artificial, várias coisas vão perder o sentido. Como eu disse para vocês, nós estamos no começo da onda. Nós estamos aqui, ó. Tem que aproveitar e pular essa onda. Tem que aproveitar a onda e entrar nela. Está todo mundo no mesmo estágio. Estamos aqui, ó. Vamos todos juntos pular essa onda, né? Então, a gente teve uma destruição criativa que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, ou 40 anos atrás, você mandava um telegrama. Eu lembro que eu sou descendente de portugueses, então eu tinha um tio meu, eu sou lá da região, meu pai era da região do Minho, e acho que o professor também, né, professor? A parte da família é do Minho, né? Provença do Minho. Um dos meus tios estava foi uma época difícil em Portugal, e um deles foi para o Canadá. Tem muito português no Canadá, né? Em Toronto. E eu lembro que quando ele ligava para o Brasil, a gente tinha que falar oi, tchau, porque era muito caro a ligação telefônica. Você mandava um telegrama e dizia assim, felice. Você não falava nem felicidade para não gastar dinheiro. Aí veio o e-mail, né? O e-mail a gente começa a mandar um cartão de Natal, felicitação. Aí temos o WhatsApp, temos o Zoom. Essa ligação que nós estamos fazendo aqui não está custando nada. Tem um pouquinho de energia, um pouquinho de internet, mas não gasta nada perto do que já foi. Então, essa destruição criativa é excelente para a evolução da sociedade, né? E isso vem ligado com o quê? Com o empreendedorismo. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica anterior e coloca novos produtos e serviços. Eis aqui uma grande possibilidade, uma grande oportunidade para todos nós, né? E aí a gente tem que usar uma coisa que um outro economista dizia, que era o espírito animal do empreendedor. E vocês que estão em Moçambique, eu que estou aqui no Brasil, sabemos que em ambientes como o de Moçambique e do Brasil, são muito mais difíceis de fazer as coisas acontecer que em outros lugares.
né? Porque Brasil, por exemplo, tem dificuldade com o governo, tem dificuldade com tributos, pagamento de imposto, tem dificuldade com estrutura, tem dificuldade com estrada, que é ruim, né? Não deve ser muito diferente de outros lugares do mundo, né? Mas esse ambiente difícil é o que nos torna mais fortes para fazer acontecer. Então, essas oportunidades de smartphoneização e inteligência artificial podem ajudá-los muito a criar novos negócios, a fazer as coisas acontecerem para todas as demandas que você tem aí em Moçambique e no mundo como um todo, né? Eu vejo aqui no meu caso, com a inteligência artificial, a velocidade de trabalho, a velocidade de produção de conteúdo, os resultados que eu estou tendo são muito maiores do que tinha no passado. Aí vocês vão perguntar para mim, você sabe usar, você conhece inteligência artificial a fundo? Não, mas eu sei usar. Ou estou aprendendo a usar, ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe, mas eu estou usando. Entendeu? O primeiro princípio é usar, é começar a usar sem medo. E aí onde que você pode praticar? Você pode praticar na hora que você conecta o seu smartphone num Office como esse, né? A hora que você conecta o seu Word no Copilot. E a notícia boa, isso vai ser lançado em junho, em julho. Nós estaremos todos na mesma linha de largada que o mundo todo estará. Então, se nós nos prepararmos, se nós trabalharmos juntos, se nós aprendermos, nós vamos conseguir correr, não de igual para igual, porque para algumas coisas nós estamos, né? Tudo isso é lançado às vezes em inglês, a gente não fala inglês, tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que traduzir, mas esses obstáculos que tanto o povo brasileiro como o povo moçambicano estão acostumados a passar, não é só nós, né? Todo mundo tem seus obstáculos. Se a gente consegue vencer esses obstáculos, a gente consegue chegar lá na frente. E a grande mensagem é que isso muda a sociedade, isso muda as pessoas, isso melhora a renda e melhora o conhecimento de todos, né? Então, para já ir terminando, né, para abrir para perguntas, para conversas, eu acho que tá dentro do tempo, né, professor? Estamos seguindo, Sim, acho que tá certinho, né? Eu acho que temos que usar esse espírito animal, né? Pensando no sucesso, isso aqui é uma imagem que eu gerei em inteligência artificial, né? E pensando na alegria das pessoas. Isso aqui é uma imagem de inteligência artificial. Essas pessoas não existem. Foram geradas com base no que eu escrevi lá. Eu quero que gere pessoas felizes em Moçambique. Gerou essa imagem. Muito bonita, por sinal, né? Então, nós, brasileiros, moçambicanos, portugueses, né? O mundo todo tem suas dificuldades, os anos recentes têm sido muito difíceis, eu acho que por conta de crises, por conta dessa mudança tecnológica, por conta da pandemia, por conta de guerras, né, que sempre foram constantes, e Moçambique sofreu isso muito mais recentemente, né? Quer dizer, vocês vem sofrendo, e a gente sofre, né? Qualquer movimento de guerra, de encrenca, de guerra civil, de luta armada. Nós no Brasil aqui tem muito problema de violência ligado a tráfico de drogas e tudo mais. Essas coisas são duras, são difíceis, mas a gente tem que passar por isso e tem que olhar o futuro brilhante, tem que olhar as oportunidades, né? E o que é mais impressionante dessas ondas, o passado não determina o futuro. O fato de eu não ter conseguido fazer alguma coisa no passado não significa que o futuro não seja brilhante. O futuro sempre é uma página em branco para ser escrita, né? Às vezes a gente tem dificuldade porque a gente está olhando para trás, não está olhando para frente. A gente tem que olhar para frente. É difícil se soltar do passado, mas se a gente consegue olhar para frente, a gente consegue ter sucesso, né? Então, com isso, pessoal, eu agradeço muito. É uma imagem que eu tenho aqui de Moçambique, né, de Maputo, né, mas eu estendo aqui meu carinho a todas as outras regiões, a todas as outras áreas aí, aos amigos de Portugal também, que porventura estejam lá, né? Eu acho que a grande maravilha do mundo é o ser humano, né? Eu costumo dizer uma frase que, assim, que é dessas viagens que eu tive a oportunidade de fazer, eu tive lá no Timor-Leste, Moçambique, Portugal, já fui para a China, a vida ajudou a ter essas viagens, assim, foi um pouco de sorte,
mas eu costumo dizer que, em inglês, né, common people é igual em qualquer lugar. Common people em inglês é pessoas comuns, né? Então, as pessoas comuns são iguais em todo lugar. Tem seus hábitos diferentes, mas todo mundo quer... Povo, né? O povo precisa comer, precisa se alimentar. Às vezes tem o governo que atrapalha, às vezes tem o governo que ajuda, né? Tem inflação, tem aumento de preço, tem que fazer comida, tem que cuidar da família, tem que comprar. A vida é igual para todos de formas diferentes. Então, se a gente consegue tornar a vida das pessoas melhor e a tecnologia pode nos ajudar a tornar melhor, a gente cria grandes oportunidades. Né? O que eu fico como recado final do professor Lourenço para todos vocês é que esta é a primeira de uma série de oportunidades que a gente vai ter de conversar sobre isso. O que eu tenho preparado aqui de material é o melhor, é o mais atual, é o que a gente fala que é estado da arte, né? Quando a gente fala estado da arte, é aquilo que está na fronteira, e terei o maior prazer de disseminar essa fronteira com vocês aí em Moçambique, porque a dica final, não tenham medo da tecnologia, não tenham medo da novidade, né? Tenham ousadia, enfrentem isso. Né? Quando você tiver um smartphone na sua mão, use, fuce, nem que você estrague. Se estragar, tem que instalar de novo, não tem jeito, né? Mas use, aproveite, vá em frente, não se limite, né? E entrem nessas novas fronteiras. Vai ter muita gente falando, vai ter muita gente falando que não, muita gente falando mais ou menos. Simplesmente faça, né? Não analise, faça. Se você fizer, você vai ter resultados daqui em diante. Professor, é isso, eu fico à disposição aqui para perguntas, acho que a gente tem um tempo aí, eu deixei aberto para conversarmos, estamos à disposição, quem quiser perguntar, está cheio de gente aqui, eu não fiquei olhando para... Oh, muito bom, estou muito feliz aqui, olha quanta gente, que alegria, muito obrigado, hein? Queridos amigos, a sessão está aberta. Eu apenas tenho a dizer que todas as vezes que conversei com o professor Dr. Carlos Honorato, só aprendi. E tem agora a oportunidade de vocês de lançar as questões, lançar o diálogo para concretizar aquilo que nós dissemos, a esperança. Porque se nós não dialogamos, é mais difícil. E temos esta oportunidade que eu convido a todos os presentes a pôr as questões. Eu devo, com o devido respeito, exultar a presença do meu professor que está aqui e que gostaria que ele nos dirigisse algumas palavras. É o professor Moisés Jorge. Não sei se ele está disponível, mas para mim é uma grande honra tê-lo aqui como um apoiante da Corporate Business School. Olá, tudo bem? Sim, professor, muito bem. Obrigado por ter aceito este convite. O professor Moisés Jorge foi quem, nos meus tempos de escola, nos deu as primeiras aulas sobre literacia financeira. O professor Moisés Jorge é administrador do maior banco de Moçambique e sempre que a CBS precisa de algum apoio, quer financeiro, quer de formação, o professor Moisés dá instruções para que responda à exigência da CBS. Eu, por isso, agradeço. Muito obrigado. E queria recordar ao professor Moisés que, neste momento, tenho três pessoas por recordar, que é o meu professor íntimo, o professor Malangatana, o professor Machungo e o professor Aldemir Baloi. Tem a sala à sua disposição. Por favor, professor Moisés Jorge. Eu peço imensa desculpa, eu acabei de entrar agora, seja como for, o tema despertou-me algum interesse, eu sou um operário bancário, e então estes temas aqui são de muito interesse para todos nós, e eu entrei exatamente para ouvir com muito gosto e vontade de aprender do Dr. Carlos Honorato, que está aí conosco, e portanto, para mim, para já, muito obrigado, professor Lourenço, por essas palavras sempre simpáticas, de alguma forma exagerada, mas eu admito que a sua boa vontade que tem de inclusão financeira, inclusão social para os excluídos deste mundo, por isso eu agradeço as suas palavras, mas seja como for, dou os parabéns, porque tem sido um
permanente, insistente nesses sistemas de aprendizagem, da inclusão financeira, da sistematização e também de corporate governance. Eu espero que um dia, de facto, a nossa sociedade lá chegue, com o seu empenho, com a sua dedicação e com a sua persistência e, de certa forma, teimosia. Uma teimosia saudável e de certa forma, também provocatória. E eu acho que, mais do que dizer muitas coisas, gostava mesmo de continuar a ouvir, se é que não cheguei na parte final desta aula, mas as minhas palavras de saudação ao nosso convidado especial e também ao Dr. Lourenço, pela forma como tem estado a conduzir a Business School e a evangelização de toda a juventude moçambicana para que desperte para esses temas do saber hoje e saber para o futuro. Especialmente neste dia hoje do continente africano, um continente muito interessante, um continente prometido, ou terra prometida, mas ainda com muitos caminhos para percorrer, muitas opções, muitas indecisões, muitas incertezas, mas cheio de esperança. Certamente este é um continente cheio de jovens e eu acho que vamos chegar lá. Por mim, quero continuar a ouvir, se houver ainda alguma coisa para ouvir, se cheguei no fim, peço imensa desculpa, mas era todo o interesse meu em participar. Um grande abraço para todos e até sempre. Professor Honorato, em 3 minutos, diga o que é que o professor Moisés perdeu. Por favor, 3 minutos. Professor, não perdeu nada, nós já ganhamos. Deixa eu só fazer um comentário antes, professor Moisés. Senhor Moisés, você é professor também, né? Moisés. Eu gostei muito. Povo de Israel. Moisés. Eu gostei muito da sua fala da teimosia saudável. Eu tenho uma fala que eu falo que é da provocação positiva. Então, eu vou pedir a permissão para o senhor para começar a citá-lo da teimosia saudável, que eu gostei desse conceito que o senhor trouxe, viu? Foi muito bom. Deixa eu comentar em 3 minutos o que nós falamos aqui. Ponto 1, né? Nós temos ondas tecnológicas acontecendo, certo? Então, nós estamos começando uma nova onda, que é essa onda de inteligência artificial, né? Que é uma nova onda, junto com a smartphoneização, que não é uma onda nova, mas que está em constante ação. Se a gente aproveita uma onda no começo, né, há uma grande oportunidade de ir adiante. E o ponto-chave é que, quando há uma nova onda, tudo que está para trás pode se tornar irrelevante do dia para a noite. Então, a gente sabe dos desafios e das dificuldades que nós temos na África, no Brasil, mas uma onda nova como essa pode ser uma oportunidade de a gente se igualar com os outros. Eu não preciso passar por todas as fases de aprendizado para ir adiante, eu posso pular ondas e ir adiante. Então, essa questão da automatização aí que a Microsoft traz com o copiloto, né? Essa coisa da inteligência artificial com o chat GPT, se nós alinharmos as pessoas, ensinarmos as pessoas, se a gente disseminar o conhecimento pelos smartphones, por exemplo, eu acho que a gente consegue dar um salto de desenvolvimento em todas as dimensões, né? E aí, isso para países como o Brasil, como Moçambique, como Angola, como a África como um todo, é uma grande vantagem, porque eu não preciso passar por outras etapas para passar por isso. O senhor está num banco, né? O senhor não precisa passar pela etapa de emitir dinheiro para financiarizar as pessoas. Hoje, com o smartphone, com blockchain, com Bitcoin, você pode levar dinheiro eletrônico. Então, eu não preciso mais comprar uma gráfica do Banco Central de Moçambique para imprimir dinheiro. Eu posso ir direto para o dinheiro eletrônico. Isso transforma a vida das pessoas de uma forma violenta. Então, é isso. Eu acho que o resumo é: podemos pular etapas e temos que aproveitar essa onda nova para nos posicionarmos lá na frente, né? Eu acho que, não sei se o senhor quer comentar alguma coisa, senhor Moisés, fique à vontade, viu? Não. Especialmente estipular as fases num continente como o nosso, com dificuldade de
circulação, de mobilidade. Acho que é um momento verdadeiramente espetacular e se hoje eu entro num táxi, não preciso levar dinheiro. Estamos em Moçambique, não levo dinheiro, só tenho o meu smart e consigo fazer o pagamento por limpeza. E muita gente hoje, e as pessoas que nem sabem ler, não sabem escrever, conseguiram conquistar verdadeiramente a moeda eletrónica. E, portanto, de facto, não é preciso mais impressora, não é preciso mais notas. É verdade que ainda temos zonas recônditas em que ainda não há totalmente fé sobre a moeda eletrónica, mas uma boa parte de todas as nossas cidades hoje é dinheiro eletrónico que está a circular, o que é bom para todos, poupa-se na emissão, poupa-se em termos de segurança, em termos dos cuidados que tem que ter, transporte, e portanto acho que sim, este é o caminho, é uma onda que nos pôs por aqui, e portanto acho que essa onda vai até onde a imaginação humana permite. Senhor Moisés, ó, eu achei aqui outro dia, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 200 meticais da minha ida. Eu não sei nem se essa moeda vale ainda, né? Aqui, ó, dá para ver aqui? Vale. Vale, opa, não então... Não dá para almoçar, provavelmente, mas dá para andar de táxi. Dá, então, ó, 200 meticais. Então, esse dinheiro eu já sei que está guardado aqui para o museu, porque nós não vamos mais usar papel, né? Vai ser guardado no vai ser completamente museu, né? Professor Lourenço, tem uma pergunta aqui da Graça, né? Professor Moisés, muito obrigado, viu, pelas suas observações. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Ousadia minha. Obrigado. Muito obrigado. A Graça fez uma pergunta muito bacana aqui no chat. Ela disse assim: professor, ainda que a destruição criativa seja útil nos dias de hoje, quais são os cuidados que devemos ter para não perder a nossa história, identidade e comprometer o nosso ensino e aprendizagem? Professor, desculpe, não se esqueça que a professora Graça é a nossa concorrente. Pois, ela é da Politécnica. Muito bem. Professora Graça, eu vou derrubá-la aqui, eu vou tirá-la da apresentação. Estou brincando, professora, que é isso, né? É um prazer, assim, fico feliz com esses colegas aí. A professora Graça é da Politécnica aí de Lisboa ou é de lá de Maputo? Moçambique. Ela é de Moçambique, né? Dos cursos executivos. Professora Graça. Eu acho que, professor Lourenço, eu, como também sou um bancário, nós normalmente não temos concorrentes, temos parceiros. Exato, a concorrência é pontual, mas ela é parceria na construção de um mundo melhor, né? Demos uma palestra sobre isso, alargar as competências dos concorrentes. Demos uma palestra e era para 30 pessoas, tiveram 150 pessoas numa sala que só alberga 50 pessoas. Na altura foi o professor Moisés não aceitou, mas o diretor executivo de Stand Bank aceitou. Não sei o que aconteceu na altura, mas, enfim, deve ser pontapé de agendas. É isso. Mas, querida professora Graça, viu? É uma brincadeira aqui. A senhora é nossa colega aqui, é sempre muito bom. E sua pergunta é extremamente pertinente, né? Veja, o que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que países como o Brasil e Moçambique, veja, desde a língua, né, se a gente parar para pensar, a nossa língua que a gente fala não é nossa, né? Nós falamos o português que não é nosso, concorda? Foi trazido de fora para cá, né? Então, eu acho que desde isso até a nossa vida hoje, a gente tem que, primeiramente, para conseguir evitar que essa destruição destrua tudo, né, é ter confiança na nossa cultura, né? Ter confiança no que nós somos. Países como o Brasil, Moçambique e tal, sofreram muito essa coisa de sempre ser jogado, né? O Brasil, eu costumo brincar assim, a gente sempre foi coisa ruim, né? O Brasil era terceiro mundo, o Brasil era subdesenvolvido,
Brasil sempre... A primeira vez na nossa vida em que o Brasil deixou de ser alguma coisa assim foi quando a gente entrou no BRICS aí, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Foi a primeira vez que o Brasil teve uma conotação positiva, né? O Brasil sempre... Nós temos um negócio aqui no Brasil, vocês já ouviram essa expressão? Complexo de vira-lata, né? A gente sempre acha... Vira-lata no Brasil é o cachorro que não tem raça, né? Acho que aí também é a mesma coisa, né? Então, nós precisamos dar valor para o que nós somos, né? Então, isso é a grande possibilidade que nós temos de ocupar um espaço diferente. E por que eu coloquei aquela coisa do Sul-Sul? Porque quando você tem essa união, vamos dizer assim, dos pobres, entre aspas, significa que nós estamos fazendo um esforço de colocar a nossa posição, não que nós somos melhores que Estados Unidos, que Europa, nada disso, mas que nós somos diferentes. E assumir essa posição de diferente, tirar essa nossa inferioridade e nos colocar igual. Por isso que eu acho que inteligência artificial e smartphoneização são duas coisas que podem ser usadas, inclusive, para o fomento da nossa própria cultura. Entendeu? Então, quando eu estou falando de criar um novo negócio, nós não precisamos criar um novo negócio no formato norte-americano, no formato europeu. A gente pode criar um novo negócio no formato moçambicano, no formato brasileiro. O jeito de trabalhar no Brasil e Moçambique é diferente dos outros lugares, né? Então, nós temos que usar essa destruição para criar coisas novas e que reafirmem o nosso valor como ser humano, como sociedade, como cultura, né? E parar de ser influenciado, né, pelos outros. A influência não é ruim. O que a gente não pode é simplesmente achar que o outro é melhor que a gente. O outro é diferente, né? Então, se você tem a oportunidade de ir aos Estados Unidos, entender como funciona os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como qualquer outro país do mundo, tem suas coisas boas e suas coisas ruins. Eu recomendo a todo mundo que eu conheço ir à China. A China é um país que, eu acho que até para vocês que estão mais próximos, é um mundo completamente diferente. Para nós brasileiros, ir para a China é uma outra realidade. Agora, a gente não tem que criticar a China, eles são diferentes. Então, essa é a maravilha do mundo. E o problema da internet, das redes sociais, é que tendem a deixar todo mundo meio parecido. Não, nós temos que ser diferentes, né? Eu estou vendo na sala do professor Moisés aqui as pinturas que ele tem, os trabalhos que eles têm, os quadros. Pô, isso nos ajuda a ter criatividade. Uma coisa que eu não falei que é muito importante, a inteligência artificial, ela abre nossa cabeça para a criatividade. Não sei se vocês ouviram. Falou, Falei, né? mas não disse. Mostrou uma langatana. Mostrou uma langatana. Exato. Se a gente entra, por exemplo, no Midjourney, né, que é o negócio de geração de imagens, e digita lá, Malangatana fazendo poesia sobre bicicleta numa praia, vai sair uma imagem dele. E eu vou dizer para vocês, nessas últimas semanas, não houve nada mais estimulante para o meu cérebro do que a inteligência artificial, entendeu? Funciona, às vezes, até como uma droga, né? No sentido de que te estimula. Então, você imagina povos criativos como vocês, né? Povos artísticos, musicais, né? Você pega eu sempre gosto das estampas aí das capulanas, né? Que o tecido, aquilo é uma coisa que eu acho maravilhoso. Você imagina o número de coisas visuais, de trabalhos, de templates de PowerPoint, de coisas que a gente pode fazer e usando a criatividade. Então, nós temos que usar o conhecimento, a tecnologia a nosso favor. Esse é o grande desafio que a gente tem e parar de ter complexo de inferioridade. A gente tem que parar de achar que a gente é menos. A gente não precisa achar que a gente é mais, mas a gente tem que achar, no mínimo, que somos iguais, né? A gente tem vivido um mundo, né? Vocês devem estar acompanhando aí o que aconteceu com o jogador de futebol lá, o
o Vinícius Júnior, né? Lá na Espanha, que passou por maus momentos lá, que o pessoal, questões de racismo, tudo mais. Eu fiquei muito feliz com a resposta que ele deu, né? Porque a gente tem que se colocar. O mundo da internet cria radicalismos. Então, nós temos que lutar pelo bem, pela igualdade, pelo acesso das pessoas, entendeu? Porque se os que fazem o bem ficarem calados, os que fazem o mal vão tomar conta. Então, é o nosso dever fazer as coisas acontecerem, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tem algumas pessoas, não sei se eu respondi, professora Graça. É uma opinião muito sincera. Obrigada, professor, obrigada. Respondi. A senhora não é nossa concorrente, é nossa parceira, viu? Fique feliz aqui, estamos todos juntos. Muito bom. Eu acho que a Silvia tinha levantado a mão e o Helder também. Helder, né? Você que está com a mão levantada. Quer falar, Helder, ou a Silvia? Cadê a Silvia? Acho que tinha levantado. Silvia Dias. Silvia, deixa a Silvia falar primeiro, Helder, aí a gente já deixa você falar. Silvia, você tinha levantado a mão. E acho que ela não está. Quer falar, Helder? Pode falar, depois a gente deixa a Silvia falar. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Bom, aqui é o Adérito, também colaborador da CBS, que está com a mão levantada agora. Uhum. Bom, eu gostaria de contribuir, mas em primeiro lugar queria agradecer por esta oportunidade e por essa apresentação, reforçada pela importância e pertinência do tema e, acima de tudo, que vem nos despertar, no sentido de nos mostrar que, estando diante de uma tecnologia, de uma inovação que está, por exemplo, na ponta de partida, todos nós temos as mesmas possibilidades, todos nós somos iguais. De fato, isso é algo que pode nos despertar, todos nós, sob o ponto de vista de aproveitar esta oportunidade e não irmos ficando atrás, o que talvez pode acontecer já em outras ferramentas ou outros domínios. E nos desperta ainda mais porque, por exemplo, isto é algo que pode ser usado para poder transformar aquilo que é a nossa criatividade, porque afinal de contas, através do chat GPT, nós podemos colocar em ação aquilo que é a nossa criatividade e nós, como, por exemplo, africanos, não desprezando outros povos, mas já temos isso como marco, já temos isso como uma característica. O exemplo é das inúmeras obras que nós podemos encontrar aqui no nosso país, assim como em outros países também, as esculturas magníficas, os quadros que nós pintamos. Então, é uma mais-valia ter esse conhecimento, é uma mais-valia ter esse entendimento, e isso também abre inúmeras possibilidades. Por exemplo, aqui no nosso país, nós temos algumas vulnerabilidades climáticas, por exemplo, algumas zonas que são propensas, por exemplo, a inundações e cheias. Então, que através de uma inteligência artificial, por exemplo, isso pode nos ajudar a identificar zonas que não devem ser habitadas, que são zonas de risco, zonas propensas, ou talvez em outros domínios também, como negócios, nós podemos entrar e consultar quais são as possibilidades, quais seriam os passos que nós podíamos, por exemplo, fazer para identificar ou desenvolver um negócio X. Para outras áreas, como o turismo também, zonas potenciais, por exemplo, o que nós podemos fazer para aproveitar uma zona como esta, que tipo de atividades, tipo de meios para que possamos divulgar. Eu penso que realmente isto abre-nos ainda uma vasta possibilidade de ações, de meios que nós podemos aproveitar, realçando ainda esta motivação que veio também com a apresentação, o fato de estarmos num ponto de partida, o que deixa aberto as possibilidades para todos, né? Independentemente do poder econômico, financeiro, porque aqui pode-se aproveitar mais, por exemplo, o próprio poder da criatividade, que é algo que nós já temos aqui como africanos. Então, muito obrigado.
Foi perfeito na sua fala, viu? Resumiu muito do que eu sugiro e do que eu penso, e acho que complementa a pergunta da professora Graça. É usar essa criatividade. Veja, uma dica que fica aqui para quem já está usando o chat GPT. As pessoas não sabem usar o chat GPT porque elas estão tratando o chat GPT como se fosse o Google, entendeu? O Google é um mecanismo de pesquisa. O chat GPT é uma linguagem de aprendizado. Então, você tem que lidar com ele como se você lidasse com como se você tivesse uma informação, uma conversa com ele, né? Eu vou fazer um exercício para vocês e vou disponibilizar no LinkedIn. Eu vou promover uma entrevista com o Malangatana, certo? Eu não vou fazer isso aqui ao vivo porque vai demorar um pouquinho. Mas eu vou fazer essa entrevista, eu vou gravar essa entrevista para vocês, como que eu fiz, e vou disponibilizar para todos vocês que estão assistindo aqui. Viu, professor? Depois a gente dá um jeito para mostrar como você pode interagir com alguém que não existe mais, né? Não existe mais fisicamente, mas existe na nossa memória, no nosso coração, no nosso aprendizado, e como a gente pode usar essa criatividade que você disse que temos, que os africanos têm. E eu acho que parte da criatividade brasileira vem disso, né? A nossa alegria de brasileiros é que nós misturamos um monte de gente aqui, e aí também tem essa mistura, mas é que nos fez mais soltos, né? Essa alegria natural, esse colorido natural, a gente precisa colocar em funcionamento, né? Então, a ferramenta, como você disse, no ponto que nós estamos, seria fundamental para caminhar. E aí está aqui, acho que o professor, quem colocou aqui foi o professor Lourenço, né? A questão da deslocalização, da descentralização, do acesso ao smartphone, do acesso às tecnologias, isso vai mudar tudo. Porque estando disponível, vocês fazem o que vocês quiserem. E aí, não tem que fazer o que os outros mandam fazer. Façam da cabeça de vocês. Destruam criativamente a partir de vocês. A gente não precisa de parâmetros externos para fazer as coisas acontecer. A autenticidade é difícil, mas a autenticidade é fundamental, né? É óbvio, né? O nosso professor Moisés aqui, que trabalha em banco, ele tem que seguir regras internacionais de liquidez, tem conceito lá de Basileia, né? Tem que seguir regras que são de bom funcionamento. Não é que a gente vai abandonar parâmetros internacionais, mas no que a gente puder ser inovador e criativo, sejam, não se imponham limites. Vão adiante, nós não somos piores nem melhores do que ninguém, nós somos únicos, e é por isso que nós temos que fazer acontecer. Silvia, acho que a Silvia queria falar, mas acho que ela... Eu vou deixar para o professor, é para lembrar o Adérito, ou o Helder, que no dia 29 de outubro de 2022, a Microsoft hospedou a CBS. A CBS ficou hospedada na Microsoft no dia 29 de outubro de 2022. Os meus ilustres colegas até hoje ainda não receberam, ainda não foram visitar a casa. Está a ver? Portanto, isto de ser ou gratuito, nós temos que encontrar a forma de, uma ou de outra maneira, despertar, como disse o Adérito, a alegria, porque nós não reagimos. Não reagimos para a aprendizagem. E isto tem sido, para mim, uma grande preocupação, mesmo a nível interno da escola. Não agimos. Por exemplo, os meus colegas não reagem ao LinkedIn, não reagem. Então, gostaria imenso que o professor falasse com o chat, explicasse qual é a posição da CBS, que as pessoas na CBS não querem aprender, não têm interesse, e só fazem aquilo que lhes mandam fazer. Obrigado. Professor, esse é um mesmo problema que a gente tem aqui no Brasil, né? E é por isso que eu falei um pouco do empreendedorismo. O empreendedorismo é dolorido, entendeu? Fazer o que todo mundo faz é fácil. Você ser melhor que os outros é dolorido. E aí, às vezes, a gente não dá valor, não dá atenção àquilo que está disponível para a gente. Exatamente. Entendeu?
Quer dizer, se está disponível, vamos usar. Dá trabalho, dá. O professor Lourenço sabe aí o sofrimento que eu tive aí para tentar acessar, mas depois que eu consegui entender, porque tem que estudar. Tem hora que tem, a gente fala aqui no Brasil, tem que sentar a bunda na cadeira, chama a bunda aí também, né? Tem que sentar a bunda na cadeira e tem que fazer estudar, não tem jeito, né? Mas o ganho no final é muito grande, né? Acho que todo mundo sabe disso no mundo inteiro. O que a gente aprende, ninguém tira da gente. Você pode perder tudo. Você pode perder sua casa, você pode ter uma inundação, você pode perder algum familiar, mas o que você aprendeu, o que está na sua cabeça, ninguém te tira. Isso é o mais importante. E é com isso que você vai mudar a sua vida. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça e também não ser burocrático. Vamos aprender a ser prático, colocar em prática. Né? Não tenha vergonha. Eu tive um amigo meu essa semana que falou: pô, professor, eu sou agradecido a você. Por quê? Porque você montou um chat de inteligência, você criou uma newsletter, né? Uma publicação de inteligência artificial sem ser especialista. Eu não sou cientista de dados, eu sou economista, né? Mas eu me senti no direito de fazer isso, por quê? Porque isso está sendo útil para mim. Eu estou compartilhando a minha experiência. Eu não tenho a pretensão de ser professor de programação de computação, mas eu sou um usuário disso e eu posso compartilhar a minha experiência. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Ser ousado. É preciso ousar. Entendeu? Esse é o grande desafio que a gente tem no nosso caminho. Eu estou atrás da Silvia. Você está por aí, Silvia, que eu vi que você ia fazer pergunta. Eu não quero perder essa pergunta. Cadê a Silvia? Silvia Dias. Eu não sei se ela está conectada ainda. Eu acho que não. Professor, acho que ela não está, mas se ela tiver uma pergunta, depois pode falar. Eu não sei se o professor Abdul quer acrescentar alguma coisa, professor Abdul Hamid. Se não, não sei se há alguma coisa mais. A professora Maria, faz favor, professora Maria. Não temos... A professora Maria, eu vi que ela anotou tudo que eu falei. Eu não sei se ela estava anotando ou que era o que eu falei. Maria. Professora Maria, depois voltou, a Silvia voltou, mas pode falar, professora Maria, primeiro, depois eu deixo para terminar com a Silvia. Fala. Professora Silvia, veja lá. Não, mas fica à vontade, professora. Pode falar. Eu queria agradecer, porque para mim foi um abrir de portas, um abrir de ondas para navegar realmente. E juntando a CBS, que eu agradeço ter me permitido assistir a este webinar, e sabendo, através do professor Lourenço, todo o seu entusiasmo, já desde 2012, que começou em Leiria, com a sua missão de levar o conhecimento a todo mundo, achei que a céu aberto, não é? Portanto, a qualquer pessoa, até, e às famílias, no seio familiar, portanto, no divã, como ele costuma dizer, sentados a conversar. Isto foi mais chega a juntar com a inteligência artificial, que eu, para mim, ainda me sentia muito longe e com receios, como estava a dizer, de como usar. Foi realmente um abrir de uma janela, de uma porta ou de uma onda fabulosa para poder saltar, como diz, esses saltos, não é? Tentar do ponto de partida, mas perceber que posso saltar também ao mesmo tempo. E não só eu saltar, mas também levar a muitos outros toda esta perspectiva, toda esta ousadia de podermos nos unir no ponto de partida. E esse aspecto de nos unirmos todos e estarmos todos, porque não interessa realmente o passado, interessa como história. Claro que sim, que ninguém vai destruir, está dentro de nós, está nas nossas células de cada um de nós. De qualquer maneira, acho que um ponto de partida, dando as mãos, cada um do seu ponto, não interessa. Interessa a história pessoal que nos marca e que nos ajuda, mas depois, a partir daqui, darmos as mãos e todos podemos saltar para uma nova vivência, muito mais partilha, etc. Gostei imenso. Muito obrigada. Muitíssimo rica a sua apresentação. Eu que agradeço, professora. E a Silvia disse que foi um engano, ela só bateu palmas, professora Silvia, então eu fico muito feliz, agradeço as palmas, já tá ótimo, foi um engano positivo, queria que todo mundo se enganasse assim, né? Foi ótimo. Professor, eu deixo aqui a palavra, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, estou à disposição.
mas se alguém quiser comentar alguma coisa, estou disponível. Professor, Né? eu vou lhe pedir mais um favor, dos muitos que tenho estado a pedir nos últimos dias, nos últimos meses, algum conteúdo que nos possa enviar por e-mail, também eu agradeço, para termos na sua CBS. Uhum. Que para nós é um pouco mais difícil fazer o forward dos conteúdos a partir do LinkedIn, porque muito pouca gente tem LinkedIn. Compreender por uma e outra dificuldade que eu não sei, mas nós o que fazemos, aprendemos na altura com o Partido Único, que é a Frelimo, que quando gostamos de uma aula, fazemos uma reunião em que participam todos, desde o servente até o presidente. Participam para lermos como se estivéssemos a fazer catequese. Eu acho que o Partido Frelimo também aprendeu isso com a religião, com os catequistas, e nós também estamos a seguir isso. Nós não excluímos. Neste webinar também temos nossos colegas, desde o staff de segurança, que não é aquele staff de segurança cibernético, mas estou a falar de staff de segurança físico, que eles também participam. Eu queria agradecer, eu não sei se o Abdulhamid tem alguma coisa a dizer, se não, convidaria o Helder para nos... Agora, eu disse-lhe que tinha o pedido. O pedido primeiro é este. O segundo tem a ver fundamentalmente com a oferta de um plano de formação. Não sei quantos módulos são precisos, para nós introduzirmos a partir de junho ou julho, para as pessoas que estiverem interessadas nesta temática, e que o professor seria o responsável por esse takeaway. Nós iríamos apresentar isso aos diferentes, e como lhe disse, que eu gostaria de apresentar isto também, como é que, para mim, a minha grande preocupação é a Assembleia da República. Como é que eu posso levar este conhecimento, um pacote destes, para a Assembleia da República? Que ganhos é que a nossa Assembleia poderia ter neste seu plano de formação, né? E por isso agradeço mais uma vez a todos, um especial e particular abraço ao professor Moisés, que, como eu lhe disse, tem-me apoiado desde 1988 e muito antes, quando fomos colegas, está sempre aberto, e não tenho palavras, de facto, pelo menos para agradecer mais uma vez a sua presença. Eu não sei se o Helder está aí. Helder? Está sim. Então, por favor, não te esqueça. Professor, só comentar uma coisinha. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, tá? Sim. Então, se alguém quiser me mandar algum e-mail, estou à disposição, né? Eu vou encaminhar o e-mail da CBS, professor. Assim nós perdão. Eu pus aqui, é que eu tô decorando o e-mail ainda. Desculpe. Não faz mal, estou a brincar, professor. Não, mas tá aqui já. Pera aí que eu vou pôr aqui. Não vai embora. Eu ponho. Não, pera aí que já tá aqui, professor. Pera aí, já tá ponto aqui. Pronto. Carlos Honorato, CBS. Foi força do hábito, né? Não fique chateado. E o ponto é o seguinte, eu vou encaminhar para vocês, para todo o pessoal aí, vou encaminhar para o professor Lourenço, que vai disponibilizar para todo mundo um e-book do nosso curso, que é o e-book completo sobre a introdução à inteligência artificial. Tá? O que é o e-book? É um arquivo PDF, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, eu vou encaminhar isso para vocês, que é uma introdução à inteligência artificial. Tá? Então deixa eu só colocar aqui, eu vou mandar para vocês já no formato CBS, depois daqui a pouco eu já mando para vocês, para o professor disponibilizar para todo mundo aí, tá? É uma introdução, é uma leitura tranquila, tá em português, fiquem à vontade com isso. E já estou trabalhando nesse programa, que é um programa que vai buscar implementar as ferramentas aí da Microsoft para o uso da produtividade, junto com o Excel. Temos um curso de Excel básico para já usar com isso, de PowerPoint. Então, em junho, a gente vai conversar antes disso, obviamente, mas vai estar disponível para a CBS disponibilizar para todas as pessoas. E a gente conversa também sobre a questão da Assembleia da República. E temos várias frentes de trabalho. É o primeiro contato de muitos, né?
E como eu disse, estou à disposição de vocês para o que for necessário. Já sou parte da CBS, né? Com carinho, com trabalho e com resultado. Nós vamos ganhar junto os resultados dentro dessa parceria, viu, professor? Muito obrigado. Helder, faz favor, muito obrigado por este momento. Não tenho como agradecer mais uma vez o facto de teres realizado. Um grande abraço a todos. Obrigado, professor Moisés. Obrigado. Helder, saiu outra vez. Helder, caiu a tua linha. Sim, professor. Estamos para projetar o nosso ícone, o homem, um dos homens mais criativos de Moçambique, Malangatã. Sim. Então, peço só um minuto e depois vamos pedir para que Vamos pôr só um minuto, né? Porque o professor tem que sair. Vamos pôr só um minuto de música para depois fecharmos. Tá bom, só um minuto mesmo. Obrigado. Eu estou a controlar, porque já estamos para além da hora. Não consegues. Então. Professor Helder, pode ficar para outro dia. Eu deixo o link para a gente aqui, a gente assiste. Eu gostaria de assistir depois. Eu mando, eu envio. Então, tá ótimo. Tá bom. Acho que é melhor. Agora vou pedir para todos ligarmos as câmeras para que possamos fazer a fotografia de família. Obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Honorado. É uma grande... Eu que agradeço, foi um prazer imenso, viu? Obrigado. Não estou a ver a Justine, não estou a ver o Elton, não estou a ver os colegas. Isso é uma preocupação muito grande para mim. Elton. Ok. Já está. Mais última. Obrigado. Obrigado. Professor Honorado, nossa gratidão. Acho que o professor Lourenço já expressou de forma profunda. Aqui, obrigado, disse Canimambo. Então, o nosso maior Canimambo. Esperamos que os próximos eventos sejam mais, ou deem seguimento a essa produtividade que mostrou hoje, em termos de conteúdos de qualidade sobre a inteligência artificial e essa função. Esperamos seguir trilhando esse caminho para alcançar mais pessoas ao todo do mundo, em particular em Moçambique. Muito obrigado por aceitar este convite do professor Lourenço. Professor Lourenço, obrigado pela chamada de atenção. Acho que a partir de amanhã mesmo vamos começar a usar a nossa casa, a Microsoft para a educação, e agora com o auxílio do professor Carlos, acredito que vai ser mais fácil. Agora já não, professor Helder. Agora vamos deixar tudo isso nas mãos do professor Carlos Honorato para definir um programa e nós efetuarmos o pagamento a ele. Um programa passo a passo para aprendermos. Obrigado. Melhor ainda. Muito obrigado. Um abraço a todos, muitas felicidades, muito sucesso. Obrigado, muito obrigado, mas estou muito contente e obrigado mais uma vez por tudo, sobretudo pela... Obrigado. Lá, está passando. É só um minuto. Não se ouve. Há bocado não se ouvia, agora não se ouve. Mas pronto, serviu para um ensaio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, então, viu? Agradeço. Até a próxima. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.